noite, meus irmãos. É uma alegria poder ver todos aqui. Quero cumprimentar os visitantes, sejam bem-vindos. É uma alegria sempre receber visitantes em nossa igreja. Queremos cumprimentar você também que nos acompanha pela internet. O Senhor se agrade em abençoá-lo aí enquanto nós meditamos na palavra dele. Gostaria que os irmãos deixassem abertas as suas Bíblias em Deuteronômio, no capítulo 18. A gente vai fazer a exposição dos versos 15 a 19, nessa noite. Então, os irmãos vão deixar preparados, a Bíblia preparada aí. O título da mensagem dessa noite é Jesus, o profeta por excelência. Deixe-me fazer um paralelo contextual. Quando você lê as cartas do Novo Testamento, em geral, em resumo, o que você percebe são os autores instruindo os seus destinatários, os crentes do primeiro século, a pensarem, se relacionarem, tomarem suas decisões, fazerem coisas comuns do cotidiano, enfim, viverem as suas vidas, tendo sempre como pano de fundo o Evangelho da graça, a fim de glorificar o seu Senhor Jesus, enquanto eles se alegram nele. Semelhantemente, no livro de Deuteronômio, o autor também tem essa intenção de instruir o povo de Deus a conhecer o Senhor e, consequentemente, obedecê-lo. Neste caso, especificamente, o povo judeu, enquanto o povo aguarda nas campinas de Moabe, o momento de conquistar a terra prometida que Deus havia prometido para eles, a terra de Canaã. E Moisés, a quem é atribuída a autoria deste livro, está no final da sua vida. E ele sabe que precisa fazer algo antes de partir muito importante da parte de Deus ao povo, uma vez que o Senhor já havia determinado que ele não entraria na terra prometida. Então Moisés resolve relembrar ao povo os acontecimentos da jornada de Israel desde o Monte Sinai, o Monte Horebe, até as campinas do Jordão, ou os 40 anos de peregrinação no deserto. E como Moisés faz isso? Reapresentando a lei de Deus ao povo. Isso gera aquela pergunta do tipo: o que um pai ou uma mãe diria para o seu filho, ou um pastor que ama a sua igreja diria para ela, se ele soubesse que não teria muito tempo de vida pela frente? No que você concentraria em termos de palavras para dizer a alguém que você ama, alguém com quem você se importa? No caso de Moisés, ele resolve repassar a lei de Deus, como eu disse, ao povo de Deus, em forma de discursos, sermões, uma cópia da lei de Deus. Essa é, inclusive, a tradução correta do livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio é Moisés repassando para os seus contemporâneos, os seus liderados, que daqui a pouco estariam sob a liderança do seu fiel escudeiro, Josué, a lei de Deus, que ele, na verdade, já tinha recebido do Senhor. E Moisés faz isso enquanto ele vai fazendo uma retrospectiva da jornada do povo, desde o Sinai até as campinas de Moabe, onde eles estão naquele momento, como eu falei. E qual seria a razão dele repassar a lei ao povo? Podemos destacar pelo menos duas. A primeira razão, porque ele certamente sabia que era necessário relembrar a lei de Deus ao povo. O povo parecia ter memória curta, os irmãos sabem muito bem disso quando leem o Pentateuco. Esqueciam facilmente os sábios conselhos do Senhor. Nós, aqui, atualmente, como povo de Deus, temos basicamente as mesmas dificuldades. Por isso, as verdades de Deus precisam estar sempre diante da nossa face. Corandel, como nós temos aprendido aqui nesta igreja. Sempre diante da face de Deus nós devemos estar, e para isso temos que estar sempre sendo instruídos pela palavra dele. Por isso, nós nos reunimos dominicalmente para ouvir a pregação da palavra de Deus. Os apóstolos fazem a mesma coisa no Novo Testamento. Eles estão o tempo todo relembrando a igreja do primeiro século, instruindo sobre como os cristãos deveriam transpirar o Evangelho,
em tudo o que eles faziam, para o bem deles, para a glória de Cristo. A segunda razão é que essa geração que Moisés está repassando a lei não é aquela primeira geração que saiu do Egito, né? Aquela geração morreu no deserto por causa da incredulidade e da desobediência dela em relação a Deus. E por causa da sua desobediência, eles não entraram na terra prometida, exceto Josué e Calebe, que permaneceram fiéis ao Senhor. Então, essa nova geração precisa se atentar para a lei do Senhor e não cometer os mesmos erros dos seus pais no passado. Embora você sabe que Deus repetidamente tem sido misericordioso com o seu povo, você pode conferir isso lendo todo o Pentateuco. Foram inúmeras as vezes que Deus precisou agir de misericórdia para com o seu povo, muitas vezes de dura serviço. Deus havia feito uma aliança com Abraão. Na sua descendência, diz Deus, na sua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Ele disse a Abraão. Isso é repetido em Atos, no capítulo 3, verso 25. Isso implicaria em o povo conquistar Canaã. Eles estão às portas de Canaã, terra prometida. Deus havia prometido para eles. Então, Deus cumpriria a sua promessa a despeito das inúmeras falhas do seu povo. Isso nos ensina, irmãos, sobre a fidelidade de Deus, a sua palavra e a si mesmo, independente da nossa capacidade em obedecê-lo perfeitamente. Porque a fidelidade de Deus também nos comunica sobre a sua misericórdia. Quanto à natureza da lei que Moisés repassa ao povo nos seus sermões, essa lei tem uma amplitude que abrange basicamente todas as áreas da vida do povo de Deus: economia, relações familiares e sexuais, prática religiosa, liderança, justiça, orientação, a alimentação, propriedade, guerra. Para todas essas coisas você tem prescrições específicas da lei de Deus para aquele povo naquele momento. Em que ponto nós estamos aqui, neste capítulo 18? Neste capítulo 18, Moisés faz algumas prescrições ao povo. Ele prescreve sobre a herança e os direitos dos sacerdotes e levitas, dois oficiais responsáveis pelo culto e a vida religiosa do povo. Moisés também, neste capítulo, vai alertar ao povo sobre o cuidado que eles deveriam ter com adivinhos e feiticeiros. As práticas de adivinhação e feitiçaria eram e ainda hoje fortemente abomináveis por Deus. E aqui especificamente entre os versos 15 e 19, que nós vamos ler, temos uma promessa de Deus ao seu povo sobre o grande profeta. Vamos ler e investigar o que temos aqui sobre isso. Então, acompanhe os irmãos comigo a leitura dos versos 15 a 19. O Senhor, seu Deus, fará com que no meio de vocês, do meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim. Veja, isso é Moisés falando ao povo. A ele vocês devem ouvir, porque isso foi o que vocês pediram ao Senhor, seu Deus, em Horebe, no dia em que o povo estava reunido. Vocês disseram, não nos faça, abre aspas, não nos faça ouvir de novo a voz do Senhor, nosso Deus, nem este grande fogo, para que não morramos, fecha aspas. Verso 17, então o Senhor me disse, abre aspas, eles estão corretos naquilo que disseram. Farei com que se levante do meio de seus irmãos um profeta semelhante a você. Então, agora é Deus falando a Moisés a respeito do povo. Vou repetir o verso 18. Farei com que se levante do meio de seus irmãos um profeta semelhante a você, Moisés, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes fará tudo o que eu lhe ordenar. Verso 19, de tudo o que não ouvir as minhas palavras, todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele fala em meu nome, disso lhe pedirei contas. Palavra de Deus. Você deve notar que boa parte do que está escrito no verso 16, e entre os versos 17 e 19, está entre aspas. Isso significa duas coisas. A primeira é sobre as aspas do verso 16, leiamos a parte B do verso 16, vocês disseram, não nos faça ouvir de novo a voz do Senhor nosso Deus, nem ver este grande fogo para que não morramos. Essas aspas é Moisés repetindo algo que aconteceu entre o povo
durante a sua peregrinação no deserto, e está registrada em Êxodo, lá em Êxodo 20, a partir do verso 18. E também está registrado em Deuteronômio, no capítulo 5, nesse mesmo livro aqui. Era aquele evento espantoso no Monte Horebe, onde se teve trovões, os relâmpagos, o som da trombeta, o monte fumegante, o povo observando tremeu de medo e ficou de longe. E isso enquanto Deus transmitia os 10 mandamentos. Então, esse evento espantoso, glorioso, aconteceu, né? Aqueles fenômenos naturais aconteceram. Então, o povo suplicou, naquele momento, a Moisés que ele mesmo intermediasse e falasse com o Senhor para que eles não morressem. Então, essas aspas aí estão indicando esse evento que aconteceu lá no livro de Êxodo. Então, a promessa de um profeta ao povo, nesses conjuntos de versos que nós lemos aqui em Deuteronômio, está relacionada a esse evento, cuja parte do seu registro está, entre aspas, como os irmãos viram, um evento no qual Deus demonstra a sua glória, ao revelar os 10 mandamentos, e o povo clama por um mediador entre Deus e a ele. E quem foi o mediador? Qual foi o seu ofício? Num primeiro momento, lá em Êxodo, como eu ainda há pouco falei, no verso 19, o mediador foi, capítulo 20, verso 19, o mediador foi Moisés. De fato, ele tinha, entre outras especificações, o ofício de profeta de Deus, de passar a lei de Deus ao povo, né? A segunda razão, a segunda coisa, é que o que está entre as aspas, entre os versos 17 e 19, se refere à descrição propriamente dita do profeta prometido. Temos um profeta prometido entre esses versos aí, mas que não foi registrado no livro de Êxodo. Está registrado aqui em Deuteronômio 18. Veja, então você teve um evento que ele aconteceu e ele foi registrado no livro de Êxodo, e parte desse evento foi registrado só aqui no livro de Deuteronômio. Mas qual é a novidade em relação a esse profeta que é apresentado aqui nesse conjunto de versos, no capítulo 18 de Deuteronômio? É que este profeta prometido não é Moisés. Fica bem claro aí quando os irmãos leem. É o próprio Moisés falando a respeito de um outro profeta que é semelhante a ele, que virá aí. É um profeta de outra natureza, de outra qualidade. Moisés foi um profeta imperfeito e temporário, que serviu fielmente a Deus, é verdade, mas este profeta prometido, entre os versos 15 e 19, trata-se de um profeta perfeito e definitivo. E quem é esse profeta final? É o Senhor Jesus Cristo. Foi assim que os autores do Novo Testamento, séculos mais tarde, interpretaram essa passagem. Lucas, lá, em duas passagens em Atos 3, 22 a 24 e Atos 7, 37, e João também, quando ele registra lá no seu Evangelho, no capítulo 1, no verso 21, ele deixa implícito, quando estão fazendo perguntas, os judeus estão fazendo perguntas a respeito de João Batista, quem ele é, e pergunta se ele era, inclusive, o profeta, né? E o que está implícito é que aquele profeta, o povo judeu está esperando um profeta, um grande profeta ali, o Messias. Esse profeta viria séculos mais tarde, profeta por excelência. Por que por excelência? Porque a missão do profeta tem a ver com proclamar a verdade. O seu compromisso é com a verdade, nada mais, nada menos do que a verdade. Jesus é a verdade de Deus encarnada. Ele é o próprio Deus encarnado, é assim que as Escrituras apresentam o Senhor Jesus Cristo. Como eu citei ainda há pouco, o próprio Evangelho de João apresenta Jesus Cristo como a palavra encarnada. E essa promessa é dada num contexto onde os versos anteriores, a esse conjunto de versos, 15 e 19 que nós lemos, deste mesmo capítulo, Deus, por meio de Moisés, faz uma série de advertências ao seu povo antes de conquistar a terra de Canaã. Como eu falei, eles estão às portas da terra que Deus havia prometido para eles. As advertências eram sobre o povo não se relacionar com aquelas pessoas daquela região que eles iriam conquistar, que eram pessoas perigosas para a fé deles, porque aquelas pessoas tinham costumes pagãos, estranhos à lei de Deus, estranhos à revelação de Deus. Quem são essas pessoas? Vejamos nos versos 10 a 11, versos anteriores a esses versos que nós lemos. Os versos 10 a 11. Quem eram essas pessoas?
Adivinho, no verso 10, adivinho, prognosticador, agoreiro, feiticeiro. No verso 11, encantador, necromante, praticante de magia, ou alguém que consulte os mortos. Esse é o tipo de gente que está sendo apresentada aí. O Senhor, tome cuidado com essas pessoas. Moisés, instrua ele sobre não se relacionar com essas pessoas. E o que toda essa gente tem em comum? O engano, a mentira. Estamos numa era de ideologias, não é, irmãos? E ideologias sofisticadas, transvestidas de verdades, essas são as mais perigosas. Cuidado com essas ideologias, essas filosofias aparentemente muito sofisticadas, mas, na verdade, são verdadeiros sofismas e extremamente perigosos quando você deixa de meditar sobre a verdade do Senhor. Diferentemente da sabedoria cristã, enquanto uma ideologia anticristã, ela encoberta a verdade, a sabedoria cristã, ela desvela a verdade, porque o compromisso da palavra de Deus é com a verdade. A mentira é um pecado tão simbólico em termos de afronta a Deus e tão emblemático em termos de letalidade da alma, que o próprio Jesus Cristo caracteriza a mentira como sendo filha do diabo. O diabo é o pai da mentira, foi isso que o Senhor Jesus Cristo disse. Portanto, a mentira, sobretudo mascarada com a verdade, é uma coisa maléfica. E, sobretudo ainda, aquela mentira imbuída de misticismo, ocultismo, que mexe profundamente com a vida espiritual das pessoas, que pode comprometer terrivelmente a vida eterna, o destino eterno de uma pessoa, se ela envereda e permanece nesse caminho perigoso, pecaminoso. Então, em contraste a esses versos anteriores, esse conjunto de características aí dessas pessoas que estão envolvidas no engano, na mentira, muitas vezes transvestidos de verdade, Deus faz, por meio de Moisés, uma promessa sobre o profeta, um profeta que se levantaria entre o povo. E você sabe que, de fato, Jesus converge, o irmão Diego já falou sobre isso aqui, na chamada ao culto, esse tríplice ofício de profeta, sacerdote e rei. Jesus converge tudo isso nele, e tudo isso está descrito na revelação de Deus, ao longo da revelação de Deus na Bíblia. Bem, sobre esse profeta, 3 coisas devemos destacar aqui. 3 coisas. Primeira, veja o verso 15 comigo, por favor, irmãos. Ele se levantaria entre o povo, verso 15. O Senhor, seu Deus, fará com que do meio de vocês, do meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim. A ele vocês devem ouvir. Então, é Moisés falando ao povo sobre o profeta, e esse profeta seria semelhante a ele, semelhante a Moisés. Ou seja, o profeta pertenceria, quer dizer, nesse caso aqui, a ideia é esse povo sairia de um povo específico, esse povo seria o povo judeu. Essa questão da semelhança a gente vê daqui a pouco. Então, um profeta que pertenceria ao povo judeu, ele não viria de outro povo, senão isso contrariaria o pacto de Deus com Abraão. Deus já havia feito com Abraão. A segunda coisa, tanto no verso 15, já lido, né, quanto no verso 18, esse profeta seria semelhante, agora sim, seria semelhante a Moisés. Constatemos isso também no verso 18. Leiam comigo, por favor, no verso 18, na parte A. Farei com que se levante do meio de seus irmãos um profeta semelhante a você. Então, Deus falando, se revelando a Moisés, a respeito de um profeta que seria semelhante a ele, Moisés. Em que sentido podemos entender a que semelhança o autor certamente está se referindo? Ora, vocês devem se lembrar que algumas características e peculiaridades da vida de Moisés lembram muito a vida de Cristo, não é verdade? Vamos destacar algumas delas. Isso você conhece lendo a Bíblia. A primeira, Moisés, ainda bebê, teve a sua vida soberanamente salva pela providência de Deus, a despeito da ordem do rei do Egito, ordenar que todos os meninos hebreus, naquela época, fossem assassinados imediatamente após o parto. Isso está registrado em Êxodo,
lá nos capítulos 1 e 2. Séculos depois, Jesus, ainda bebê, teve a sua vida soberanamente salva pela providência de Deus, a despeito da ordem do rei Herodes em ordenar matar todas as crianças de 2 anos para baixo, na tentativa de destruir Cristo, porque Cristo era para ele um problema sério, né? Estaria ameaçando, digamos assim, o reinado dele, de Herodes, por causa da promessa a respeito do Messias, do rei dos judeus. Então, tanto na primeira situação, como com Moisés, quanto na segunda, com Cristo, a intenção dos homens era, sob influência do diabo, era sabotar a promessa que Deus havia feito lá em Gênesis, lembram? De que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, enquanto ela lhe feriria o calcanhar. Isso lá no contexto da queda, né? Deus providencia o evangelho, ou o proto-evangelho, como os teólogos costumam dizer. E esse evangelho envolveria, Cristo viria séculos e séculos depois, e ele esmagaria a cabeça da serpente, né? Um símbolo para o diabo, enquanto o diabo feriria o seu calcanhar. É uma referência à cruz de Cristo, né? Cristo sofreria, embora triunfaria. Em outras palavras, isso é uma referência, como eu falei, da promessa de Deus em relação à redenção do homem, após a sua queda, o seu pecado contra Deus. E essa redenção consistia com a vitória, a ressurreição de Cristo, após ele padecer, ser crucificado e ser morto na cruz do Calvário. Uma outra coisa, Moisés, já adulto, foi usado por Deus para ser libertador do povo judeu, da escravidão de mais de 400 anos de escravidão do povo judeu, do povo hebreu no Egito. Jesus, paralelamente a isso, Jesus, como já destacado, foi o libertador definitivo, não da escravidão do povo de Deus, de algum império tirano. Muito mais do que isso, Jesus libertou seu povo da escravidão do seu próprio pecado. E isso ultrapassa as barreiras nacionais e geográficas de Israel. Essa libertação é a libertação universal a todo aquele que crê em Jesus Cristo. A libertação de uma escravidão, a liberação de uma escravidão absurdamente pior, ou a libertação de uma escravidão absurdamente pior do que qualquer tipo de escravidão. Trata-se da escravidão do pecado. O pecado escraviza. O próprio Jesus Cristo já havia falado, né, lá em João, no capítulo 8, né, quem comete pecado é escravo do pecado, se não me engano, no capítulo 8. Então, somente Jesus poderia fazer isso, ninguém mais, libertar o homem do seu próprio pecado, do seu próprio cativeiro pecaminoso. 3. Moisés foi considerado no seu tempo o homem mais manso da terra. Isso está registrado em Números, no capítulo 12, no verso 3. Basta ler a história de 40 anos de peregrinação do povo no deserto e notem o quanto Moisés precisou ser manso para poder suportar a rebeldia daquele povo. Jesus se autodeclara manso e humilde de coração, Mateus 11, 29. Basta pensar na mansidão de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, em se humilhar a ponto de fazer pecado por nós e morrer uma morte terrivelmente vergonhosa em nosso lugar, uma morte de cruz por amor a nós, pecadores perdidos. Isso é o escândalo da cruz. 4. Moisés era um profeta singular. Deus mesmo deixou isso muito claro, inclusive num contexto onde Deus defendeu Moisés, quando ele teve o seu ofício questionado pelos seus próprios irmãos, lembram? Arão e Miriam. Então Deus disse a eles o seguinte, né, os irmãos de Moisés que estavam questionando o ofício de Moisés. Deus disse assim em Números 12, 6, 8. Se entre vocês há um profeta, eu, o Senhor, em visão me faço conhecer a ele, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Falo com ele face a face, claramente, não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Por favor, tenham sempre atenção em leituras como essa.
face a face é um símbolo, simplesmente, né? Porque Moisés não via Deus face a face, ninguém vê Deus face a face. O próprio texto está escrito aqui, pois ele vê a forma do Senhor. Era como uma forma, alguma coisa que Moisés via, mas ele tinha certeza que se tratava de Deus ali, se revelando a ele. E Jesus? Jesus é o profeta por excelência, porque tudo o que Cristo falava, ensinava, proclamava, era exatamente aquilo que o Pai ordenava. Verso 18b, acompanhem comigo, por favor. Em cuja boca de quem? Desse profeta, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Isso é uma coisa fantástica, porque nós estamos aqui lendo um texto em Deuteronômio, e séculos e mais séculos depois você vai ter Cristo se revelando e fazendo exatamente, mas exatamente o que está escrito aqui. Cristo sendo a boca do próprio Pai, perfeitamente alinhado com o próprio Pai. A palavra de Cristo estava perfeitamente alinhada à vontade do Pai. Ouçam, por favor, essa sequência das palavras do próprio Cristo sobre essa matéria. Muitos séculos depois, em João 12, 44 a 50, enquanto os judeus interrogavam e rejeitavam o seu ensino. Apenas acompanhem, ouçam. E Jesus clamou, dizendo: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo. Porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que falei, essa o julgará no último dia. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me ordenou o que dizer e o que anunciar. E o verso 50, e sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, as coisas que eu digo exatamente assim como o Pai me falou. Não é fantástico o paralelo entre esse texto do Evangelho de João com esse texto de Deuteronômio? Essa é uma das maravilhas de você ler a palavra de Deus, né? Você vai conseguindo ver esses paralelos, textos diferentes, escritos em épocas diferentes, e você vê a coerência e a coesão, porque se trata da palavra de Deus, porque se trata de uma inspiração do Espírito Santo. Note, irmãos, nesse texto que eu acabei de ler, o grau de submissão de Jesus ao Deus Pai. Eu acabei de falar ainda há pouco sobre a singularidade de Moisés, o próprio Deus atesta essa singularidade de Moisés, não foi isso? Depois de ler uma passagem dessa sobre Cristo, ele vem falando sobre ele, Moisés aparece como uma simples sombra da majestade, da perfeição, da glória do ministério profético de Cristo. Moisés é absurdamente ofuscado aqui, porque, apesar dele ter tido um ministério bastante profícuo, trata-se ainda assim de um profeta imperfeito. Basta você ler a biografia de Moisés nos 4 livros do Pentateuco, a partir de Êxodo. Mas Cristo, por outro lado, é aquele para o qual toda a profecia da palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, aponta. É por todas essas e outras maravilhas, é por todas essas maravilhosas credenciais de Cristo que Deus ordena ao seu povo, no final do verso 15. A Ele vocês devem ouvir. E também, irmãos, são por razões como essas que no verso 19 está escrito, leiamos, de todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Veja, você está diante da verdade. Deus misericordiosamente revela a verdade para você. O que você faz com isso? Você não fica neutro em relação a isso. Isso eu garanto, você não fica neutro. Deus coloca diante de você a sua revelação, você tem
uma decisão para tomar. Você não permanece no meio do muro. Se em algum momento da sua vida você ouviu fielmente a palavra de Cristo, tenha certeza de uma coisa: você nunca mais será a mesma pessoa diante de Deus. Nunca mais. Você não permanece neutro, como eu disse, após ouvir a palavra de Cristo, a palavra de Deus, a Bíblia ser pregada, proclamada, ensinada. A Bíblia, a palavra de Cristo, fala sobre si mesma quanto a esse assunto. Veja, Isaías 55:11. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Hebreus 4:12-13, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. A palavra de Deus é um holofote no meio das trevas, que descobre o nosso pecado, descobre quem realmente nós somos. Então não tem como fugir dela. Uma decisão precisa ser tomada diante desse holofote divino, diante da revelação, diante da luz de Deus, que é a palavra de Deus. E como Cristo se encaixa nesses versos relacionados à revelação de Deus aqui? Ele é a palavra de Deus encarnada. João 1 fala sobre isso. E ele é, ao mesmo tempo, o profeta definitivo que traz a revelação, a verdade de Deus que liberta. Hebreus 1, de 1 a 2, fala sobre isso. Antigamente, Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias, que últimos dias? Naquele primeiro século, e de lá para cá. Mas nesses últimos dias, Deus nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Esse é Jesus Cristo. Eu estou falando que Jesus Cristo é profeta, mas o ofício de profeta não restringe a pessoa de Cristo. Ele é o próprio Deus, o Criador do universo. É isso. Porque eu disse que você nunca mais será o mesmo? Porque se você ouvir a palavra de Deus e, consequentemente, se render a Cristo como Salvador e Senhor da sua vida, seu Senhor absoluto, você passa das trevas, do pecado para a luz, para a salvação eterna. Você não tem ideia do que isso significa. Isso é radical demais para as nossas mentes humanamente limitadas, irmãos. Por outro lado, se você ouve a palavra de Cristo, nós que eu estou usando a palavra de Cristo, a palavra de Deus, como sinônimos aqui, a mesma coisa. Se você a ouve e ainda assim mantém-se alienado de Deus, então você permanece condenado nos seus pecados. Olha o que Jesus fala em João, no Evangelho de João 9, do verso 40 a 41, para esse tipo de gente que não ouve, o ouve como redentor da sua alma. E nesse episódio desses versos de João 9, 40 a 41, especificamente, Jesus falava aos fariseus, após Jesus ter curado um cego congênito, e os fariseus, um tipo de gente que se opunha frontalmente a Cristo, faz uma pergunta acerca de cegueira espiritual. João 9, verso 40. Alguns dos fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: por acaso também nós somos cegos? Jesus respondeu: se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum. Aquela ideia de a palavra de Deus é um holofote, ele coloca a revelação diante de você e você precisa tomar uma decisão. Se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum. Mas porque agora dizem, nós vemos, o pecado de vocês permanece. Né? Então Deus dá uma notícia sobre quem você é, que é uma notícia triste, você está alheio dele, alienado dele. E, associado a isso, tem o Evangelho da Graça, tem a solução para o seu problema. Mas você simplesmente diz, não, está tudo bem aqui, porque é isso que esses judeus que estão diante de Cristo estão dizendo. Não é? Porque Cristo está dizendo, se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum. Mas porque vocês agora dizem, nós vemos, não, tudo bem, está tudo bem aqui. Nós não precisamos da sua palavra, nós não precisamos de você como profeta, nós não cremos
que você seja quem você realmente diz que é, então está tudo bem aqui. Então, Cristo diz, o pecado em vocês permanece. Ou seja, é aquele tipo de pessoa que ouve a palavra de Cristo, rejeita o próprio Cristo, embora alegue estar tudo bem, com uma cosmovisão correta, com a verdade, da verdade, está alegando que está com a verdade, mas o fato é que essas pessoas permanecem num estado terrível de condenação, porque rejeitou o autor da vida. Então não tem meio termo. Se você ouve o Evangelho e se rende ao Senhor Jesus Cristo, você é salvo. Se você ouve o Evangelho e permanece cego, sem nenhum movimento em direção à pessoa de Cristo, então você permanece num estado muito pior, porque você está rejeitando a verdade enquanto a verdade foi revelada a você. Temos a verdade, que é a palavra de Deus, acessível a todos nós, mas você dá um passo atrás e diz que está tudo bem, não precisa, porque você tem a visão correta, porque você tem a verdade, então está tudo bem com você. E aí não tem meio termo, né? Então você permanece num estado muito pior de pecado e rebeldia. Paulo faz essa descrição na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, a partir do verso 14, que é uma daquelas descrições contundentes de Paulo, né, sobre a situação de quem passou das trevas para a verdade e quem permanece nas trevas. Então, ouçam, graças, porém, Paulo, graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares. Porque nós, quem nós aqui? A igreja de Cristo, né, que prega a palavra de Cristo. É isso que Paulo tem em mente. Nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão se perdendo. Na verdade, nós aqui é Paulo, na verdade, e o colégio apostólico, né, fazendo uma correção. Nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão se perdendo. Para com este, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Notou, então, como não tem como ficar neutro diante da revelação de Deus? Aqueles que ouvem e acatam a palavra de Deus, tem vida eterna. Aqueles que ouvem e rejeitam a palavra de Deus, o Evangelho tem cheiro de morte. Cristo é o nosso profeta por excelência. A sua palavra traz vida plena. A sua palavra sempre vai cumprir inevitavelmente o seu propósito, seja para com aqueles que são salvos, e a esses a palavra de Cristo tem o seu papel salvífico, seja com aqueles que rejeitam a palavra e permanecem em seus pecados. Para esses, a palavra de Cristo tem um papel condenatório. Então, não tem como ficar no meio do muro, não tem como ficar neutro diante da exposição da verdade de Deus. Você que já fez a boa confissão da fé, então você está eternamente seguro nas mãos misericordiosas de Deus. Dependendo do seu tempo de caminhada, você já entendeu que após se converter ao Evangelho, após se apegar à profecia, à palavra da verdade, o Evangelho, e não negociá-lo, né, por mais nada neste mundo, você passa a lutar contra inimigos poderosíssimos. Um deles, o seu próprio pecado. Você passa a lutar contra o seu próprio pecado, porque a sua carne, ela não deseja a verdade de Deus. Então, você como nova criatura, nova criação, com nova natureza, tem uma luta contra a sua velha natureza. Outro inimigo terrível, o mundo. O mundo vem contra você como uma avalanche de seduções supostamente melhor do que o que você tem em Cristo. E o mundo faz isso apresentando a você uma série de prazeres com efeitos imediatos ou com aquelas ideias aparentemente sofisticadas, como eu falei ainda há pouco, né? Mas, no fundo, o resultado é morte, separação eterna entre você e o seu Criador. Um outro inimigo terrível, o diabo. Sim, ele existe, ele é real. A Bíblia fala sobre ele. O diabo vem procurando incansavelmente devorar você, a sua fé, com tentações supostamente irrecusáveis. A ideia do diabo é sempre levar você a pensar que o que você precisa daquilo que está sendo oferecendo exatamente naquele momento, então se você recusar, perderá aquela
preciosa ou aparente preciosa oportunidade, né? Então, tem que ser agora, né? Eu quero aquilo agora. O diabo oferece para você e muitas vezes nós caímos nessa armadilha diabólica, né? Porque parece ser uma coisa que você tem que fazer agora, você tem que conquistar agora. É uma artimanha do diabo, é o imediatismo e o prazer efêmero, uma das armas terríveis do diabo. Não faça isso, ouça a palavra de Cristo. Ele é o profeta por excelência que tem a palavra eterna. Ele é o Deus encarnado. Mentir para você, enganar você, é uma impossibilidade à pessoa e ao caráter de Cristo. É impossível. Deus não mente. A Bíblia fala sobre isso. Ele é a verdade encarnada. João 14,6, o próprio Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas se você ainda não se rendeu ao Senhor, o Senhor Jesus Cristo, você não tem a vida toda para fazer isso. Você não tem o controle da sua própria vida. Você sabe disso. Você está num caminho bastante perigoso. Mas o lado bom dessa história é que Deus é tão misericordioso com você, que Ele tem dado a você a preciosa oportunidade de ouvir a palavra dEle e se render humildemente à pessoa bela, digna, majestosa do Filho de Deus, Senhor Jesus Cristo. Faça isso agora. Não perca tempo. Vamos orar, irmãos. A Tua palavra foi pregada, Senhor. Somente ela pode nos revelar a verdade. É nela, Senhor Deus, que o Teu Filho é revelado. É nela que o Deus encarnado veio, que o Senhor Jesus Cristo veio, se encarnou. E agora nós temos nele a nossa redenção. Agora nós temos nele a nossa vida eterna. E a Tua palavra nos garante que uma vez tendo sido salvos, nunca mais nós podemos ser arrebatados da mão do nosso Senhor. Oro, Senhor Deus, por aquelas pessoas que ainda não se renderam ao Senhor. Tenha misericórdia delas, Senhor Deus. Aplique a Tua palavra. Teu Espírito Santo se agrade em aplicar, abrir o entendimento, convencê-la radicalmente a respeito disso. E elas venham alegremente, humildemente se render à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém.